Ontem nós estávamos vendo algumas verificações que a gente tem que efetuar para ter sucesso no encaminhamento do AM. Por que eu coloquei isso para vocês? Porque esse trabalho prévio vai diminuir a quantidade de erros possíveis que vocês têm lá. Tem gente que tem uma visão totalmente diferente. Ela fala assim, eu vou esperar importar o AM, daí eu vou resolver o que tem que resolver. E se foge um empenho da ordem empenho? Se deixa alguma situação sem pagamento? Depois você mandar o AM, você não consegue corrigir, você tem que excluir ele. Então tem que fazer esse mini checklist de tudo que vocês vão verificar de acordo com a demanda de vocês. Eu gosto do trabalho feito diário, como já comentei com vocês ontem, para evitar transtornos. Então, assim, dependendo do tamanho da entidade, com um dia você faz o SIM-AM se você for levando todos esses dados ali. Aqui vocês vão dizer assim, abolir pagamento de despesa de cheque evitando conciliação. Alguém ainda usa cheque? Tem alguns lugares que tem esse problema. E situações que são muito arriscadas, por exemplo. Tem uma prefeitura na região de Ponta Grossa, um pouquinho para frente de Ponta Grossa, a prefeitura é grande, que o prefeito não deixa utilizar transferência bancária, porque ele acha que tira o poder dele. Então, até os funcionários são pagos por cheque. Você já pensou uma coisa? Eu pego um cheque, não quero jogar para o banco, passo para ele, que passo para ele, que passo para aquele, demora 4, 5 meses para compensar esse cheque. Então, é mais trabalho para vocês, é conciliação bancária que vai em aberto, e é aquela situação de administrar. Quem trabalhou lá nos início dos anos 2000 vai lembrar mais ou menos disso, a quantia que era complicado você fechar uma conciliação bancária. Hoje, eu costumo dizer que quem não utiliza cheque não tem conciliação bancária. Se você fez uma transferência, por que você vai deixar sem lançar no sistema? É lógico, você vai lançar automaticamente. Então, o cheque, evitar o máximo. Outra coisa, para quem é câmara, se alguém for câmara aqui, cuidado com a emissão de cheque, aonde que esse cheque vai cair. Eu tenho um caso de uma câmara aí, que eu tentei fazer uma defesa perante o Ministério Público, junto com o advogado da Câmara, mas eu não vi possível justificativa nesse sentido. O que o cara fez? O presidente da Câmara emitiu um cheque para o mercado que fornece alimentação, material de copa e cozinha, que não pode dizer alimentação, falar alimentação, né? Material de copa e cozinha e material de limpeza. O mercado tinha dispensa, tudo certinho, bonitinho e tal. Tá, foi lá e emitiu um cheque de 3 mil e poucos reais e entregou para o dono do mercado. Só que o presidente da Câmara tem fazenda, e no interior vocês sabem que tem muitos lugares que não tem frigorífico. Tem aqueles abatedouros clandestinos e tal do mercado. O cara vendeu, acho que 2 ou 3 cabeças de gado para o cara do mercado, e o cara do mercado, para pagar, foi e depositou na conta do presidente da Câmara o cheque de quem? Da Câmara. Um funcionário do banco, você sabe como é que é cidade pequena, funcionário do banco resbalou para algum lugar, caiu no promotor, está lá o pepino. Qual que é a justificativa para cair? Aí não tinham tirado nota fiscal de produtor, foram tirar uma nota fiscal de produtor com data posterior, depois que estourou tudo o pepino, não tem o que dizer. Que eu comercializei com o cara. Dá a entender o seguinte, fez o cheque e devolveu o cheque para o cara, só deu a nota. Então o cheque é muito perigoso nesse sentido. Transferência não, a transferência o nome para a conta do cidadão, tá lá, acabou. Outra coisa que vocês têm que cuidar, avisar tesoureiro, chega lá o fulano e diz assim, o negócio é o seguinte, eu quero receber o que eu tenho de direito à prefeitura, mas eu estou com um pepininho lá no banco, o cara fez empréstimo, não pagou, e queria que depositasse na conta da minha mulher, ou na minha conta pessoa física. Mesmo ele sendo proprietário da empresa, não deposita na conta pessoa física dele. É aquela conta que está lá no processo licitatório, que está vinculada com o CNPJ da empresa. Daí o que vocês fazem para inibir isso? Não, eu posso até fazer na conta da tua esposa, mas eu quero que você traga uma procuração da empresa, assinada pelos sócios, para depositar nessa conta.
uma procuração para cada transferência que for fazer. Por exemplo, efetuou uma transferência esse mês, vai efetuar outra. Não, aquela procuração antiga não vale, quero outra. Para inibir isso. O quão mais perto da documentação que vocês têm, desde o processo licitatório até o pagamento, quanto mais próximo, quanto mais real, com os dados que está lá, mais tranquilo para vocês. Manter receita e despesa lançada diariamente. Outra situação aqui para vocês. Hoje nós não estamos mais sozinhos. Até 2012, eu sempre brinco isso, eu falo em quase todas as aulas, os alunos falam assim, tem horas que você chega a ser repetitivo. Até 2012, a gente só sabia o que acontecia dentro de uma prefeitura se você disputasse uma eleição, ganhasse a eleição e fosse lá para dentro. Hoje, de qualquer lugar do Brasil, você acessa o portal de transparência e você vê a real situação do município. Então, aquela prática que você tinha antigamente, de dizer assim, para que eu vou fazer diário? Eu somo tudo e faço um só depois. E no município do Paraná, inclusive, um vereador muito esperto, que entendia de portal de transparência e tal, pegou, foi no portal do dia 1º ao dia 23, não existia receita lançada no município. Ele correu para o promotor. Doutor, queria saber o que pode estar acontecendo, se o município está inadimplente, que não está recebendo a receita, etc, etc. O promotor emitiu uma diligência com 24 horas para o município se justificar. Sabe o que era? O contador do município tinha centralizado tudo na mão dele, e daí ele pensava na cabeça dele assim, para que eu vou lançar 3 lançamentos de FPM? Dia 31 eu lanço num só. Para que eu vou lançar 20 repasse de IPVA? No dia 31 eu somo tudo e lanço um só. Então o município ficava o mês inteiro sem receita. Mas hoje não pode. A lei que rege o portal de transparência é D+1. Então se o portal de vocês não for automático, no dia seguinte tem que estar lá. Para a Câmara, outro detalhezinho também que pega nisso aí. Tem lá o secretário da Câmara, que faz as compras, que traz as notas, etc. e tal. Primeiro que o contador não deveria estar empenhando por nota. Isso é prévio. Daí o contador pega lá no dia 20, no dia 25, e pega todas as notas, põe numa data bonitinha ali e sai empenhando. Pá, tudo no mesmo dia. Empenha tudo, liquida tudo, paga tudo. Tá certinho, tá bonitinho e tal. Mas lá de fora, alguém no portal de transparência, e tira um print da tela. Dia 2, não tem empenho. Não tem empenho. Dia 7, não tem empenho. Aí, do nada, no dia 25, ele dá um print e aparece empenho. Do dia 2, do dia 5, do dia 7, do dia 20. Então, não se empenha por nota. É outra questão. Independente de prefeitura ou câmara, se vocês querem ter sucesso no AM, tem que ter aquela rotina. Faz a requisição preliminar, faz o empenho primeiro para depois a nota. Se chegar uma auditoria lá de vocês assim e pegar o seguinte, o empenho foi feito no dia 25, mas a nota é lá do dia 10. Pode? Não pode. O empenho tem que ser com data anterior. Com o portal vocês não podem segurar a data de empenho que nem faziam antigamente. Antigamente você segurava a data de empenho 10, 15 dias antes. Hoje não pode. Se você fez empenho hoje com data de ontem, sempre trabalhar com um dia de diferença, amanhã você não vai poder fazer empenho com nota de 10 dias atrás. Então tem que ter cuidado com isso também. Então, receita e despesa lançada diariamente. O que a contabilidade pública é? Nada mais é que lançar as entradas e saídas de recursos que ocorrem dentro do banco. Então, o que é mais fácil para mim? Uma vez por mês, uma vez cada 15 dias, ou todo dia lançar um pouquinho? Tem gente que fica lá, não estou falando dos contadores, que eles têm muito serviço, mas tesoureiro, pessoal que faz empenho, pessoal que cuida de liquidação, pessoal do compras, às vezes eles ficam de braço cruzado 4, 5 dias. Daí um dia por semana eles ficam quase loucos. Você chega a pedir qualquer coisa, porque não sei o que, aquele TDL em toda a prefeitura. Por quê? Porque a pessoa não tem planejamento.
E todas essas questões vão interferir aqui. Infelizmente, vão interferir aqui. Porque daí o que ocorre? Você vai chegar num ponto que você vai ter que correr atrás daquela informação que não foi lançada. Aquela informação que está parada lá, né? Antes de gerar os arquivos, verificar se todos os dados da dívida e financiamentos estão lançadas a correção e a amortização. Aqui vocês têm que entrar, por exemplo, todas as dívidas que estão no anexo 16 do balanço. Os financiamentos, junto ao Paraná Cidade, junto à Caixa Econômica, os parcelamentos da Receita Federal, os parcelamentos do INSS, os precatórios, que por sinal vocês têm que pedir agora lá no jurídico de vocês, este mês, quais que foram os precatórios que a Justiça, o Tribunal de Justiça e a Justiça do Trabalho determinou a inscrição para pagamento ano que vem, escrever neste mês de julho, antes de mandar o AM tem que estar escrito, tá? Todas essas situações que eu mencionei, vocês têm que efetuar os lançamentos antes de ir para o AM, porque senão tem alguns arquivos, depósito restituível do passível, amortização da dívida, dados da dívida, todos esses arquivos vai dar erro, porque não tem a movimentação do mês lançado. Então vocês têm que entender dentro do sistema de vocês como que se processam esses lançamentos. Tem alguns sistemas que tem uma tela própria, então quando você faz o empenho, você tem que sair da tela e lançar o juro, a amortização da dívida. Tem outros que é pelo empenho, que ele faz tudo sozinho, os lançamentos referentes à dívida. E outros têm que carregar os lançamentos. Ele faz pelo empenho, mas fica morto lá. Você tem que entrar dentro de uma tela, carregar lançamentos da dívida. Daí ele vai jogar a dívida lá. Aí eu não posso dar receita para vocês, porque cada um tem um sistema diferente. Tem sistemas que calculam sozinho, pelo empenho, lançamento e correção, e outros têm que ser feito o lançamento contábil no plano. Tem alguns sistemas que tem telinha para cada coisa. Telinha para dívida, telinha para receita, telinha para isso, telinha para aquilo. Tem outros que o cara tem que conhecer de plano de contas, porque é tudo numa tela só. Então você vai lançar interferência financeira, vai lançar transferência bancária, vai lançar lançamento no plano, baixa de bem, baixa de almoxerifado, tudo isso você vai ter que efetuar manual. Então vocês têm que conhecer o sistema de vocês nesse sentido. Manter os lançamentos de diárias no ato de empenho. Eu tenho visto lugar que faz empenho de diária, seja Câmara ou Prefeitura, mas não lança o ato dentro do sistema lá na liquidação. Então, se você pegar uma prefeitura, por exemplo, teve 50 diárias no mês. Ele só lança a liquidação e deixa o ato de diária lá sem lançar. Para onde que o cara foi, o número do ato de diária, quando ele, qual o período que o cara viajou, qual o valor da diária, a quantidade de diária. Daí chega no final do mês, vai mandar o AM, o arquivo diária lá, aparece 50, 60 erros. Daí o que ocorre? Isso já foi arquivado. Daí tem que um cidadão lá da prefeitura pegar, tirar um relatório, correr no arquivo, buscar aquela documentação, pegar os atos, ver a data da liquidação e lançar um por um para mandar o AM. Quanto tempo perde para isso? 2, 3, 5 dias? Dependendo da vontade de quem vai fazer isso e dependendo do montante que vocês têm. Então, lançou a diária, e o problema é que tem sistemas que não exigem que lance a diária. Então, ele deixa passar batido. Por isso que eu falei ontem, quanto mais trava, melhor para o AM. Tem sistemas que faz assim, você vai lançar lá, quando você colocou a dotação de diária, e vai gravar, ele diz assim, é necessário lançar a data de diária. Então, você não vai gravar ele sem estar ali, essa questão da diária. Sempre no último dia do mês, tirar os extratos bancários, lançar as aplicações e informar no seu sistema o saldo bancário. E fechar as conciliações se existirem. O que quer dizer aqui? Que o valor que vai de saldo de extrato bancário dentro do AM tem que ser o que está no extrato bancário de vocês. Eu tenho visto pessoas assim, falam assim, eu vou conciliar uma vez no ano, só em dezembro.
eu vou repetir o saldo da contabilidade. E vai repetindo, repetindo, repetindo. Eu pergunto assim, como que você fecha no final do ano? Eu faço por diferença. Sobrou numa, faltou na outra, eu transfiro, ou eu faço o lançamento da receita e aplicação, ou eu estorno a receita. Não é a realidade. Então, se uma pessoa dessa cair numa auditoria do tribunal, tá complicadíssima a situação dela. Tá? E sempre lançar os valores da aplicação e fechar isso. Sempre informar nos empenhos os dados de licitação, contrato, dívidas, convênios na tela de empenhos. Aquilo que eu falei para vocês ontem, quando nós começamos, que eu fui numa determinada cidade e não tinha nenhuma licitação lançada dentro do AM. Porque as pessoas elas tratam como cubo mágico, como quebra-cabeça, os erros, mas ninguém vê os avisos. Então eu tenho que clicar nos avisos, se tiver problema de licitação, eu tenho que correr o quê? Naquele número de empenho que está me dizendo que está sem licitação, eu correr e arrumar ele, e importar ele de novo. Tá? Sempre colocar esses dados. Outra coisa, convênio. Convênio é uma amarração, quem é prefeitura, grande. Ele vai amarrar o lançamento do convênio com a fonte, com a contrapartida e com os empenhos. Então se você... vou lançar o convênio só lá na frente. Vai chegar um determinado momento do AM que você tem um pagamento do convênio, ele vai dizer que não tem uma tabela empenho versus convênio.